A gente vai repercutir esse vai e vem das negociações entre os dois países e os impactos também, né, que isso gera para a economia. Para isso a gente conversa agora com Alexandre Pires, professor de economia do IBMEC, que já está aqui comigo. Professor Alexandre, muito bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma satisfação, Débora, eu que agradeço. Professor, a gente tem visto um verdadeiro vai e vem, né, nos mercados, mas é curioso e me chama a atenção que mesmo a gente tendo relatos agora, né, por exemplo, como tivemos ontem de ataques no sul do Irã, por parte ali dos Estados Unidos, Irã até ameaçando certa retaliação, Israel aumentando o tom para o Hezbollah, a gente tem um certo descolamento nesse momento para o mercado. Por exemplo, a gente tem bolsas americanas renovando recordes, assim, muito mais impulsionada por tecnologia, o petróleo segue aqui em queda. Esse descolamento, o que ele nos diz nesse momento? Os investidores se acomodaram com essa realidade ou o discurso e as estratégias de Donald Trump agora não têm mais o mesmo peso que estavam tendo no início dessa guerra, não oferecem o mesmo risco que ofereciam antes? Nós temos, Débora, uma adaptação, né, dos agentes econômicos e dos mercados. Nós temos que lembrar que quase aí, né, mais de 3 meses de conflito ali e de hostilidades, os agentes vão se adaptando e nós temos que lembrar também que as reservas estratégicas de petróleo do G7 já estão aí quase chegando aos mercados, né? A previsão é que aquilo que começou logo no início da guerra, aquela ação conjunta dos países para liberar reservas estratégicas para controlar o preço, vão chegar em 6 meses. Então, estamos já há 2, 3 meses desse impacto. Então, os agentes já estão precificando isso. Além do mais, tudo indica que os Estados Unidos estão numa situação de vantagem nas negociações. Se vai acontecer o acordo, nós não sabemos, mas nós sabemos que as alternativas já estão dadas pelo próprio presidente. Ou sai um acordo ou as hostilidades se retomam, né? Mas, por outro lado, Débora, o estreito está fechado, não está normalizado, e tudo isso está precificado, né? Tanto é que nós vamos ver aí o petróleo, por algum tempo, orbitando a casa dos US$ 100, né? Ou seja, cai um pouco, depois retoma, né? Tudo isso vai variando de acordo com o nível de hostilidades, mas o Estreito de Hormuz mudou, né? O Golfo Pérsico mudou, e vai demorar alguns bons meses para que nós retomemos, de fato, a normalidade anterior. Agora, professor, tem um outro ponto que me chamou bastante atenção. Na semana passada, em algumas falas, Donald Trump chegou a dizer que não estava considerando as dificuldades econômicas, a situação econômica dos americanos durante esse período da guerra. Mais ou menos como se realmente estivesse ignorando qualquer tipo de impacto econômico nessa situação. Qual que é a mensagem que isso passa nesse momento, professor? Porque o impacto econômico ele existe, não dá mais para poder falar somente de uma situação geopolítica pontual, como o senhor mesmo mencionou, já são meses que a gente tem desse conflito e algo que a gente não consegue mais reverter simplesmente se a gente tiver o anúncio hoje do final dessa guerra. Então, qual que é a mensagem que isso passa a partir do momento que Donald Trump diz ignorar qualquer impacto, como se não valesse os custos, né, para a economia americana dessa guerra? É porque o impacto já chegou, né? Já chegou na bomba de combustíveis do americano. Esse preço, ou seja, o nível de preço já subiu. Há uma expectativa de acomodação, Débora, ali pelo CPI, que é o equivalente ao IPCA dos americanos. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, o mais importante é vencer o Irã. Agora vem uma tática de comunicação social e de convencimento. Ou seja, o custo vale a pena, nós estamos ali no limiar de uma vitória histórica. É isso que ele está tentando dizer para os seus eleitores e tentando dizer também para aqueles que vão às urnas nas eleições de meio de mandato lá em novembro. Então, agora, o fato está dado, tem que lidar com ele. Ele não vai conseguir, ele não conseguiu aquela vitória rápida, então agora ele tem que mudar a narrativa, né? E nós temos que lembrar o seguinte: esse ataque que aconteceu ali ao sul do Irã, como você bem colocou, visava atingir alvos lançadores de mísseis, ou seja, são os Estados Unidos tentando consolidar uma posição naval ali no Golfo de Omã, né, que margeia ali o sul do Irã, ou seja, para que seus navios não sejam atingidos. Então,
tudo indica que, de fato, o bloqueio americano sobre o Irã está avançando, está pressionando, e o Irã hesitou dessa vez em retaliar. E isso é um sinal para o mercado e para os americanos que talvez sim os Estados Unidos estejam mais próximos de uma vitória militar. Agora, se o petróleo continua nessa situação como está, professor, mesmo que, aliás, conversando com vários, né, economistas, e eu quero te ouvir sobre isso também, mesmo que a gente tenha um anúncio do final dessa guerra hoje, é muito improvável que a gente ainda tenha, nesse ano de 2026, uma retomada do preço do barril do petróleo ao que ele era antes dessa guerra começar. O que isso significa para as políticas, para os bancos centrais em relação às políticas monetárias, né? A gente tem diversos bancos centrais preocupados e pontuando essa questão dessa guerra. Assim como a gente vê uma certa acomodação agora dos mercados, dá para se falar de uma acomodação desse novo cenário geopolítico para a condução de política monetária ao redor do mundo? Sim, a gente tem um cenário de uma pressão inflacionária. Então, obviamente, os bancos centrais que já estão pressionados, seja o Banco Central Europeu, seja o Fed, que é o Banco Central americano, e os outros bancos centrais importantes, já estão vivendo, nos últimos anos, um contexto de pressão inflacionária. E isso é mais um choque nessa direção. Claro que agora o Fed está sob nova direção, agora é um outro indicado do Trump que assume, nós não sabemos se vai manter ali a mesma política ou se vai flexibilizar a política monetária, mas a tendência é essa, ou seja, já está precificado, né, e levado em conta ali pelo mercado e pelos banqueiros centrais de que o mundo de 2026 é um mundo com inflação em alta pressionada. Isso, sem dúvida, é preocupante porque gera uma desaceleração econômica. O Banco Central chinês, por exemplo, tem resistido ali fortemente a subir as suas taxas, né? O que é um alívio para o Brasil, que depende desse mercado. Mas a tendência geral, Débora, é sim de um mundo com juros reais um pouco maiores e crescimento um pouco mais baixo. É a possibilidade daquela velha estagflação, professor, algo que realmente voltou para as mesas de debate, inclusive, diante dessa situação de mais esse conflito, porque no final dos últimos anos, se a gente para pensar, tivemos a situação da Ucrânia e da Rússia que não foi resolvida, se acomodou, teve aquele impacto econômico, mas segue na situação. Tivemos ali na região de Gaza também uma guerra que, mesmo com o cessar-fogo anunciado, não é uma região apaziguada, e agora essa região do Estreito de Hormuz. A gente caminha cada vez mais para um processo de estagflação global? Nós estamos vendo a difusão desse fenômeno, né, Débora. Quando a gente olha, por exemplo, a Europa, para padrões históricos da Europa, a inflação para eles está altíssima, ou seja, e atingindo de modo desigual os países da zona do euro e da Europa como um todo, e sem nenhum crescimento praticamente, né? Os Estados Unidos ainda têm uma certa pujança, mas vem enfrentando uma inflação alta, né? E isso parece que está se difundindo lentamente para o mundo. É claro que todos os países têm mecanismos para tentar resistir a isso. Ou seja, mas esses mecanismos têm um limite, ou seja, não dá também para eu ficar numa política de expansão monetária, tentar aquecer a economia sempre, né? Ou seja, algum ajuste vai acontecer, porque senão o lado fiscal, como nós bem sabemos, acaba estourando. Então, esse é o cenário, né? Ou seja, é um mundo com mais inflação, crescimento mais lento, né, e maior tensão geopolítica, que no final das contas é o que a gente tem falado muito nos últimos anos. Ou seja, é uma disputa geoeconômica que acaba tendo seus lados bélicos, né, mas também guerra comercial, cambial e outros que nós temos assistido. Professor, muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Conversamos com Alexandre Pires, professor de Economia do IBMEC. Sempre bem-vindo por aqui, meu querido. Boa semana, bom restinho de semana e até uma próxima. Até uma próxima para você também, Débora. Até mais.